assunto sobre o que o PT está fazendo, lembrando que ela é a nossa ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff. É uma honra tê-la aqui conosco e também uma honra tê-la no Reino Unido conosco nesses últimos 2 anos. Eu queria agradecer todos os núcleos que estão participando aqui conosco. Esse live também está aberto para as chats, e nós vamos mais tarde receber e, quem sabe, responder alguma das perguntas que vêm no chat. E nós vamos funcionar dessa maneira. A Tereza vai dar uma primeira introdução, depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com os nossos companheiros dos núcleos aqui na live. Vamos responder algumas perguntas do chat e uma finalização do live. Como todos sabem, nós estamos aqui vivendo tempos horríveis em todas as partes do mundo, mas principalmente no Brasil. Infelizmente, a pandemia do coronavírus nos pegou justamente durante o governo mais incapaz e incompetente que já tivemos. Diferente do resto do mundo, nós estamos sofrendo por isso duplamente. Portanto, é muito bom ter conosco Tereza Campelo, que esteve à frente de um dos programas mais importantes do governo do PT, o Bolsa Família. Nesses tempos de polarização e politicagem suja, que vem desde antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, é importante lembrar que o PT não é só um partido que tem projeto de poder pelo poder. Eu comecei a me envolver com o PT porque é um partido que se interessa pelo social, pelas vidas das pessoas num país tão desigual como o nosso. Nós acreditamos que todas as pessoas são iguais e têm direitos iguais. E mesmo fora do poder, o PT continua atuando para melhorar a vida do nosso povo. E é sobre isso que a Tereza vai conversar conosco hoje. Eu passo a palavra para você, Tereza. Boa noite, eu acho que para quase todos aqui, né? Boa noite, os companheiros que estão aqui em vários lugares. Estou vendo que a gente está com gente na Alemanha, na China, Espanha, França, Irlanda, Portugal, e aqui na Inglaterra, Júlia, Nara, que ajudaram a organizar essa nossa atividade. Eu estou considerando que nós estamos fazendo uma live, mas que é uma conversa, né, entre companheiros. E só antes de falar um pouco assim, mais diretamente o que o PT vem fazendo, né, eu particularmente tenho me envolvido muito, e muita gente, eu acho que, de certa forma, talvez um dos aprendizados, né, uma das lições que a gente possa tirar dessa tragédia toda é que a gente está podendo conviver mais, né, assim, com partidariamente, né? Eu tenho participado de muita coisa do PT, mais do que talvez em momentos de auge assim da minha atividade política. Muito, e eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui é uma prova de que a gente pode estar mais junto, né? Como a Júlia disse, eu acho que primeiro, né? Essa é uma crise. O povo fala, compara com a tragédia pós-Primeira Guerra, junto com a gripe espanhola, compara com outras situações, mas, de fato, acho que pelo nível de acirramento da própria crise, do momento que a gente vive do capitalismo, essa crise ela assumiu assim, proporções e gravidades, que eu acho que é incomparáveis, né? Então, acho que é uma crise histórica completamente única, um drama gigantesco, porque junto com a crise sanitária, né, como vocês sabem, junto com a crise sanitária, como você não tem medidas, né, médicas para contê-la, o que você tem que fazer é dar um choque na própria economia, né? As pessoas têm que parar, têm que ficar em casa. Uma parte grande do mundo parou, acho que nunca o mundo parou, né, depois do capitalismo, com
com este volume pandêmico, né, uma parada, né, entre todos os continentes, e esse choque, essa interrupção, junto com a crise sanitária, levou a uma crise econômica gigantesca. A gente até, entre os economistas, fala o quê? Que é uma crise que está dos dois lados, né? Na demanda, as pessoas estão paradas em casa, não compram, não consomem, não vão em restaurante, não viajam para... E na oferta, porque a gente também teve uma quebra do processo de produção, que as pessoas não estão produzindo. Então, ela é uma crise de todos os lados do ponto de vista da economia, com impactos gerais, né, financeiro, nos bancos, assim por diante. E é uma crise que ela também é reveladora da própria crise que estava sendo administrada dentro do modelo do capitalismo desde de 2007, 2008, 2009. A gente teve uma crise enorme em 2008, 2009, e ela veio sendo administrada e vinha sob controle, digamos assim, mas a crise estava ali, subjacente. Então, você tem a crise gerada, né, pelo Covid-19, ela não só acirra, né, como revela um conjunto de crises que estavam aí dormitando, ou algumas acesas que a gente não conseguia enxergar. Ou nós, não, porque muitos de nós acho que enxergávamos, mas que é a desigualdade que nós temos hoje no planeta, que é nunca antes na história uma desigualdade tão gigantesca entre os poucos mega bilhardários e uma parcela da população inteirinha excluída, revelando, inclusive, que essa desigualdade não é igual, né? Não é igual entre negros, não é igual com o impacto entre mulheres, jovens, idosos, né? Então, a crise que perpassa o conjunto das agendas, não só do ponto de vista de social e de classe e de renda, mas quando você olha horizontalmente também, né? Raça, gênero, idade, territórios e assim por diante. E é uma crise também ambiental, né? Mas tem um lado que eu acho que é importante, só nesse começo aqui comentar, que eu acho que esse choque também ele nos traz aprendizados profundos e nos dá lições gigantescas, né, individuais e coletivas, né? Vários dos conceitos que organizavam a sociedade moderna, eles se mostraram completamente não verdadeiros, né? Necessidade que você tem de consumir, os padrões de consumo que a gente tinha. Bom, as pessoas pararam de consumir e conseguem sobreviver. Isso é um choque, inclusive, individual. Eu consigo viver sem comprar tanta roupa, sem comprar sapato todo mês, né? Então, é um choque para as classes médias, é um choque para esse consumismo inútil nosso, é um choque também do ponto de vista da importância do Estado, né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, que o NHS é super importante, mas ele ganhou uma visibilidade, acho que depois dessa crise, ninguém consegue mais acabar com o NHS. Né? Do mesmo jeito que no Brasil, o SUS, que era tão maltratado e xingado por todos, agora todo mundo entendeu a importância de ter um sistema único de saúde, à medida que a gente está vendo que outros países que não têm nada estão numa situação dramática, né? Assistência social, importância do Bolsa Família, de ter cadastro único e assim por diante. De que os pobres trabalham, não, olha, o povo se deu conta de que o pobre trabalha, porque o pobre, como teve que ficar em casa, não pode sair para a rua para trabalhar, ficou sem renda, e fala, mas o pobre saía para a rua para trabalhar? Que coisa, mas ele não era pobre. Como que ele pode ser pobre e trabalhar, né? Se deram conta que, na verdade, as pessoas trabalham muito e continuam pobres, porque o sistema é um sistema que exclui, né? Então, não tem essa ideia de trabalhador versus o pobre. O pobre é o trabalhador, principalmente no Brasil, nos países pobres, né? E, finalmente, descobriram que o Estado não é como a dona de casa, que eles ficavam, o Estado é como a dona de casa, você tem que gastar no máximo que você arrecada. Não, descobriram que o Estado não é a dona de casa. Então, tem, assim, aprendizados importantíssimos para a gente, que eu acho que a gente tem que reter para a nossa conversa. O que nós temos que fazer? Porque não é só o que nós vamos fazer na crise, é o que nós temos que fazer para que nos ajude a fazer essa discussão para o pós-pandemia. Né? Bom, isso é uma coisa. Como a Júlia disse também, o Brasil foi pego no pior momento. Né? A gente tinha tudo para enfrentar essa crise, ser um dos países pobres
que conseguiria enfrentar a crise na melhor situação. A gente chegou 2 meses, né, a pandemia chegou atrasada no Brasil, 2 meses e meio, a gente tinha o Sistema Único de Saúde, tinha assistência social, tinha cadastro único, tinha banco público, tinha um pacto federativo organizado, já tinha enfrentado outras crises com grande capacidade de resposta, exatamente porque tem esses sistemas funcionando. O governo Bolsonaro conseguiu desperdiçar todas estas vantagens, todos esses ativos que nos ajudariam a viver esse momento, não bem, porque ninguém vai viver bem nesse momento no mundo, mas melhor do que a maioria dos países em nível igual ou pior do que o Brasil. Bom, ele jogou tudo na lata do lixo, não porque seja incompetente. Ele, na verdade, o governo sabotou as medidas possíveis e necessárias de serem tomadas na crise. Por quê? Porque ele queria, de fato, que as pessoas fossem para a rua, porque a política dele é a política, né, do vamos continuar tocando, ele está atendendo a interesses do grande capital, que é o único interessado em que as pessoas vão trabalhar a qualquer custo, o que é uma burrice, porque agora, né, já de passados, né, 6 meses aí da gente vivendo pandemia, já está claro que países que enfrentaram a pandemia com medidas de isolamento, distanciamento social, parará, e países que não fizeram isso estão vivendo a crise econômica no mesmo patamar. Quer dizer, então, se vão viver a crise econômica no mesmo patamar, vamos salvar vidas, né? Não é essa a opção do governo. Esse governo está fazendo o pior, que é aproveitando a crise para adiantar a sua agenda, que é uma agenda de mais exclusão, de desmonte da legislação ambiental, de desmonte da legislação trabalhista. Então, eles estão tentando tirar vantagem ainda da crise, que é o pior cenário. Quer dizer, se num momento de crise, a população tentando se proteger, o governo não tenta tirar casquinha e se aproveitar desse momento para avançar na sua agenda, que é uma agenda neoliberal. O PT, entrando agora na nossa agenda, o PT também está vivendo essa pandemia, talvez num dos piores momentos da sua história, porque a gente tem vivido um isolamento como poucas vezes na vida a gente viveu, um isolamento inclusive de setores de esquerda, né, que tem aproveitado essa situação de agressividade, de agressão, né, que a direita, a extrema-direita, tem usado contra o PT e tem tentado se aproveitar disso para ganhar áreas e setores historicamente ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, assim, nós estamos vivendo, basta ver o papel que o Ciro está cumprindo, né, que é um papel terrível. Agora ele virou o grande agressor do PT. Para quê? Para tentar fazer a mesma polarização que o Bolsonaro fez, né, quer dizer, tentar ganhar em cima dessa polarização conosco. Então, nós estamos vivendo um momento dramático do ponto de vista de isolamento político. Mesmo assim, eu acho que estamos fazendo uma coisa super importante, as pessoas nem sabem, né? Então, o PT tem atuado em 3 grandes frentes, né? A primeira delas, que não é a primeira na ordem que eu vou falar, né? Na verdade, é uma medida mais recente, mas assim, nós temos uma frente gigante de luta, não só pelo impeachment, mas por eleições já, né, eleições diretas, que na nossa avaliação é a única medida que poderia ser de fato, reconstrutora da agenda da democracia no Brasil. Então tem essa grande frente, né? Segunda grande frente, nós estamos apresentando medidas para o enfrentamento da crise, eu vou falar bem rapidinho sobre isso, e nós estamos também construindo o que a gente está chamando de plano, né, de reconstrução do Brasil, que na verdade vai ter outro nome, que tem mais a ver com transformação do Brasil, pensando aí que o processo de saída da pandemia, ele não pode ser um processo de voltar ao normal ou ter um novo normal. Nós queremos um novo país, nós queremos a oportunidade de repensar, né, as bases sobre as quais o Brasil está construído em todos os sentidos. Então, nós estamos atuando nessas 3 frentes. Vou falar como que as medidas, né? Então, assim, primeiro, falar um pouco das medidas emergenciais. A gente apresentou uma agenda grande na área de saúde, né, não só do ponto de vista dos parlamentares, mas do ponto de vista também dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, do consórcio do Nordeste. Nós hoje temos
um grupo de governadores que se uniu, né, no Nordeste, que não é só do PT, mas principalmente dos governadores do PT, junto com outros governadores progressistas e alguns que nem são do nosso campo progressista, mas estão atuando em bloco e apresentando um conjunto de medidas, que, de certa forma, foi inclusive o que ajudou o país a segurar um pouco a tragédia. Né? Então, tem medidas do ponto de vista sanitário, né, que envolve orientações com relação ao isolamento. Nós temos inclusive, projeto de lei dizendo quando é que a gente pode suspender o isolamento, né, o que fazer para ter uma orientação e ajudar a população a entender isso. Né? E nós temos um bloco de medidas que eu, inclusive, tenho a alegria de ter podido ajudar a construir na agenda mais econômica, que envolveu como nós vamos garantir que a população possa fazer o isolamento. E envolveu medidas em 3 áreas, as 3 áreas que o governo não conseguiu atuar, não conseguiu e não quis. Né? Então, primeiro, né, que são medidas que envolvem renda para o povo. Né? Primeiro, garantia de renda para os informais. Né? Então, para quem não sabe, essa renda básica emergencial, ela foi proposta pela gente, e as oposições acabaram se juntando em torno de um projeto, construíram uma agenda comum, apresentaram, isso foi incorporado pelo Rodrigo Maia, por outros partidos, apresentado, o governo acabou sendo levado a reboque. Hoje ele fica dizendo que ele que fez, mas não é verdade, fomos nós que fizemos. Então, a agenda de renda básica emergencial para enfrentar a crise dos informais que não tinham proteção nenhuma. Nós apresentamos um projeto de lei lindo, que foi completamente desconsiderado, inspirado, inclusive, em algumas medidas que foram tomadas aqui na Alemanha e em outros países, que tinha o nome de Ninguém Demite Ninguém. Era um projeto onde o Estado brasileiro assumia a folha de pagamento até 3 salários mínimos para garantir que que a grande maioria dos trabalhadores, 80% dos trabalhadores no Brasil ganham até 3 salários mínimos, o Estado pagaria para que a gente, ao terminar, as pessoas pudessem ficar em casa. Então era uma medida ligada à questão do distanciamento social, elas pudessem ficar em casa e quando terminasse a pandemia, quando a gente estivesse saindo da crise, os empregos estivessem garantidos. Não foi isso que aconteceu, é por isso que nós estamos vivendo a maior crise de desemprego da história do Brasil. Hoje, se a gente somar os desempregados, mais aqueles que nem estão procurando emprego, certo? Dá 11 milhões, mais 17,6 milhões, certo? Então, nós temos aí mais de 28 milhões de pessoas, trabalhadores, que querem continuar trabalhando e que estão sem emprego, não saem de casa, porque, inclusive, se sair de casa ou fica doente, não adianta nada, porque não tem trabalho. Né? Não estou falando de quem já desistiu de trabalhar, estou falando daqueles que querem trabalhar, que trabalhavam, e que, então, são quase 30 milhões de pessoas jogadas na rua, né, na amargura. A terceira grande medida que nós apresentamos é ações com relação às micro e pequenas empresas. A gente, na verdade, apresentou um projeto maior para tornar a atividade, né, dado o nível de endividamento, dado que se enrolaram, dado que não tinham crédito, até hoje as medidas de crédito para esse setor não saíram. Né? Então, se a gente tivesse pagado essas folhas de pagamento e garantido crédito, quando a pandemia passasse, essas empresas estavam prontas para voltar a trabalhar, a grande maioria delas, que não vai acontecer. Né? A gente tem um projeto super importante apresentado no Senado de frentes de trabalho, que permitiam, inclusive, que a gente remunerasse essa rede de solidariedade que se montou no Brasil. Tem muita gente trabalhando de graça para tentar ajudar os outros, ajudar vizinho. Já que eu estou desempregado, então eu vou ajudar o meu vizinho que é idoso, que não tem como fazer compra. Então, vamos remunerar essas pessoas que estão trabalhando para ajudar os mais vulneráveis nesse momento. Por que não pagá-los? Né? Montar frentes, né, quando a gente estivesse saindo já da pandemia, que pudesse gerar frentes de trabalho de áreas importantes dentro da pandemia, na própria área de saúde, que está precisando, né? Gente para empurrar maca, gente para ajudar na parte de alimentação e assim por diante. Então,
nós assumimos um conjunto de projetos de lei que está em andamento no Congresso, muitos deles já nem têm mais função. Tem um pacote que o pessoal montou tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, mostrando, assim, são mais de 100 iniciativas que o PT tomou, não porque a gente queira aparecer, assinar as coisas, mas porque nós sabemos fazer, nós quisemos oferecer isso como alternativa. Algumas delas andaram, outras, simplesmente, apesar de serem medidas excelentes, não foram consideradas. E, por fim, nós estamos atualmente... e aí quem tiver contato com as setoriais do PT, com os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, nós estamos montando um plano, que, como eu disse, chama Plano de Recuperação do Brasil, que é um plano não de emergência para atuar na crise, né, mas para atuar no momento que a pandemia passar, que pelo jeito vai demorar um pouco no Brasil, mas que a gente já comece a construir. Então, tem tanto medidas na área de emprego, né, o programa de emprego do Brasil, a gente está reestruturando ele, que a gente tinha lançado um programa emergencial de emprego no final do ano passado, não sei se vocês chegaram a ver, dá para entrar na página do PT e entrar, chama PER, P-E-E-R, né, Plano de Emprego Emergencial, esqueci, mas é super eficiente, super bacana, mas ele tem que ser revisto porque ele foi feito para o final do ano passado, a gente está remontando ele, e estamos montando um conjunto de emprego, de projetos, né, inclusive do ponto de vista ambiental. Como a gente pode sair dessa situação, né, construindo já as bases para um novo padrão de consumo que não force os limites da natureza como a gente vinha forçando, como a gente pode construir uma agenda de empregos verdes, como a gente pode repensar o modelo de produção energética no Brasil, como a gente não só deve reconstruir padrões de proteção social, como a gente tem que pensar, né, o que fazer do ponto de vista da desorganização do mercado de trabalho no Brasil. Então nós estamos nesse momento construindo esse plano. A ideia é que no máximo em 15, 20 dias a gente possa apresentar ele para a sociedade como uma contribuição, e a ideia é poder juntar os demais partidos políticos, tentar construir uma frente que aponte não só para a possibilidade de saída, mas que aponte para a urgência e para a necessidade de que a gente transforme o modelo de desenvolvimento do Brasil para que ele seja mais justo e para que ele seja sustentável. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Tereza. Foi ótimo ouvir você falar de todas essas coisas que a gente já sabia do que o Brasil estava. Pequena introdução e a sua pergunta. Lembrando que nós temos pouco tempo, 3 minutos. Oi, pessoal. Oi, Tereza. É um prazer estar aqui com você e os núcleos petistas no exterior. Eu tenho muita admiração por você e Dilma pelo magnífico trabalho de proteção aos vulneráveis no governo dela e que, posteriormente, Temer e Bozo destruíram. Eu peço desculpa por estar sem vídeo. Minha pergunta é: como você se sente vendo que a pasta que um dia foi tua e em que você desenvolveu um trabalho tão bonito, sendo dominada agora por bolsonaristas, olavistas, terraplanistas e fundamentalistas religiosos? Ok, então, Tereza, vamos pegar as outras perguntas, então? Vamos bloco de 3, eu acho, né? Ok, então, José Renato, você do núcleo da China, você gostaria de fazer a sua pergunta? Sim, eu gostaria de encaminhar uma pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns para o Núcleo de Londres estar organizando um evento de tamanha proporção e de grande responsabilidade. Agradecer à ministra Tereza Campelo pelo suporte e acesso a nós. Acho que o papel que ela cumpriu no governo, no Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, tem uma importância gigante para o partido, porque representa o acúmulo histórico que o partido tem, manifesta e incorpora esse jeito petista de governar que é para o povo. Então foi uma revolução na administração pública mundial e uma referência nessa proteção social. E pela fala dela você já vê que a acessibilidade social está em pauta, está na visão do partido e a gente está agindo.
Na China, houveram 4 pilares que o governo estabeleceu para poder proteger a população. O primeiro foi a prevenção da dispersão do vírus, a segunda, a acessibilização de recursos, a terceira, a garantia de que a quarentena pudesse ser cumprida de forma saudável e singular, claro, e a quarta seria a segurança de informação e, principalmente, respostas com base em ciências. Então, vem minha pergunta. Como estão desmontando os números? Como pode ser feita a administração pública para proteger o nosso futuro? Como você bem disse, o futuro que está comprometido, ainda está em processo dessa situação. Então, como é que a gente pode reverter isso? Como é que a gente pode reparar essa maquiagem dos números, essa destruição dos números? Obrigado. Ok. E, finalmente, Esdra, do núcleo do PT em Paris. Tereza, obrigado pela oportunidade. Bom, já deve saber que eu sou um fã do seu trabalho. A minha pergunta, eu tomei conhecimento agora, eu mudei poucos minutos antes, é sobre dos enfrentamentos do PT, que foi um projeto que foi aprovado antes de ontem, que é o projeto de lei 1142, de autoria da deputada Rosa Neide, que é o Plano Emergencial para Apoio aos Povos Indígenas e Quilombolas. A grande pergunta aqui na Europa é como é que vai ficar esse povo? Né? As pessoas, os franceses, eles têm esse questionamento quando a gente fala há poucos meses atrás por causa dos incêndios, né? No Mato Grosso, e agora por essa questão do Covid, né? Porque, notoriamente, os índios são uma população frágil, uma população que não tem uma imunidade muito, muito grande, vivem em coletivos onde dividem tudo. E o grande medo hoje da Europa, e o nosso também, é de que pode ocorrer uma disseminação dessas pessoas, né? E também dos quilombolas, que é um local de resistência. A minha pergunta seria, sabendo que existe um racismo institucional hoje, no atual governo, o PT tem um plano B, porque o que acontece? Foi aprovado antes de ontem foi para sanção do Bolsonaro, né? O Bolsonaro dá o aval dele. Existe um plano B se caso haja um possível veto do presidente ou uma morosidade intencional velada dos órgãos governamentais para pôr em prática esse plano emergencial? Essa é a minha pergunta. Se a gente já está pensando, porque corre o risco de ter um veto, né? Essa é a minha pergunta. Ok, Tereza, a palavra está com você. Olha só, primeira pergunta da Érica, vou responder na sequência, né? Bom, eu, sinceramente, não só já me sentia, né, muito, muito mal, não porque eu estou ou não no governo, mas você vê um conjunto de políticas públicas que são políticas reconhecidas no mundo todo sendo desmontadas, é uma coisa muito dolorida, muito dolorida. Então, assim, a gente fala muito do Bolsa Família, porque o Bolsa Família é uma marca. Mas você pegar, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o programa de aquisição de alimentos foi uma invenção nossa mesmo. O Brasil inventou o programa de aquisição de alimentos, que a gente chama de PA, que é comprar alimentos da agricultura familiar. Então, você compra de quem é pobre e pode doar para quem é pobre, né, ou distribuir para públicos vulneráveis, ou nas escolas, e assim por diante. Uhum. Esse programa, ele foi tão bem sucedido que ele foi incorporado em todos os países da América Latina e Caribe e em muitos países da África. Uau. E o Brasil terminou com o PA. Então, você fala, programa de cisternas, que é uma referência, premiado, nós conseguimos fazer 1 milhão de cisternas, simplesmente não tem mais dinheiro. Então, assim, o desmonte no MDS, até porque é um carro-chefe, eles têm a digital do Lula, eles têm a digital do PT. Agora, como eles não conseguem terminar com o Bolsa Família, eles vão tentar mudar o nome para tentar apagar a digital do Lula, né? E apagar a digital do PT, a minha digital, apagar a digital de vocês, né?
Mas, assim, o que eu acho que é mais dramático hoje é o seguinte: eu sei que a gente teria feito diferente, sabe? Eu acho que a gente ia estar apanhando pra caramba. Eu acho, porque ninguém consegue, né? A pandemia ela é tão, e a crise ela é tão dramática que, assim, ninguém evitaria as mortes, ninguém evitaria a crise numa certa dimensão, mas não sei se vocês chegaram a ver os dados que o ex-ministro Sérgio Rezende, representando o consórcio do Nordeste, um grupo de cientistas fez, mostrando que, assim, 80% das mortes teriam sido evitadas. Então, das 45 mil mortes, a gente teria evitado 35 mil. Né? Então, você não conseguiria evitar todas, como teve morte nos vários países, mas se a gente tivesse tomado as medidas a tempo, e a gente podia ter feito, né, não seria esse genocídio que está acontecendo. Então, realmente é violentíssimo o sentimento de revolta, né, de inconformidade. Bom, Renato, a maquiagem nos dados ela tem acontecido em todas as áreas, e a gente nem viu ainda o que vai acontecer, porque eles pararam de apurar a PNAD, eles tinham parado de apurar o CAGED, que é os dados de emprego e desemprego que a gente tinha formais. Agora eles voltaram a anunciar, mas a gente passou 3 meses sem CAGED. Eles pararam de fazer a PNAD, então nós começaram a fazer uma outra PNAD completamente desnecessária, que eles estão chamando de PNAD Covid, mas aí você não tem mais como comparar com o passado, e no futuro, quando voltar a ter PNAD, você vai ter esse buraco na história, né? Nada disso é por conta é lógico que a crise sanitária exige que você mude métodos, mas ninguém fez o que eles estão fazendo no mundo, né, que é interromper uma pesquisa e resolver fazer uma outra pesquisa no lugar, a troco do quê? Só fazer uma pergunta a mais, 2 perguntas a mais e manter o miolo da PNAD. Eles não fizeram isso, eles mudaram. Para quê? Exatamente para esconder os dados. Tem coisa que a gente não vai recuperar, né? Diga-se de passagem, outras, né, por exemplo, em 1994, não teve PNAD. Nós ficamos sem os dados de 1994. Então, quando você pega, você pula 94. Nós vamos pegar esse ano e vai pular. Só que é um ano que tem uma situação completamente atípica, né? Número de mortes, empobrecimento, tragédia, quebradeira, nada disso vai ter precedente. E a maior parte dessas coisas, principalmente a doença e as mortes, estão sendo maquiadas. Então, assim, o que nós estamos tentando fazer? Nós entramos com ação na justiça, tem um monte de medidas judiciais, não dá para listar aqui, mas assim, o PT está entrando com medida judicial praticamente todos os dias. Com relação a eles estarem escondendo os dados do CAGED, a gente entrou com medida judicial, por exemplo. Né? Bom, eu não tive a oportunidade de ver o projeto, esse 1142, né, que eu sei que a gente está tomando um conjunto de iniciativas, né, como eu estava dizendo, não tenho conseguido acompanhar todas. Esta população, em especial a população indígena, sem sombra de dúvida nenhuma, na minha avaliação, é a mais vulnerável, e é a que mais risco corre como população inteira. Eles nem reconhecem que é uma nação, eles nem reconhecem as nações dentro do país, né? Então, eles não reconhecem esse direito dos povos originários, eles não conhecem o direito da... Então, eu não sei se vocês chegaram a ver um depoimento de uma representante do governo dizendo que a morte dos idosos, no fundo, era bom, porque a gente deixaria de ter uma estatística tão ruim no Brasil com relação a pobre e idoso, né? Então, dava uma renovada no número. Olha o que a pessoa é capaz de dizer, que a morte desse monte de idosos seria bom porque melhoraria as estatísticas no Brasil. Eles devem achar a mesma coisa dos índios, né? É bom que morra um monte de índio, por quê? Porque nem vai ter reserva indígena. Imagina uma área inteirinha que você perder todos os indígenas, aí não tem mais os índios, vamos suspender a reserva. Esse povo é genocida, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não contem com ele. Mesmo que ele venha a sancionar, que eu não acredito, eles não vão cumprir, eles não estão cumprindo, ao contrário, eles estão fazendo um movimento de terror, né, com servidores públicos que são responsáveis por cuidar dessas áreas. Seja nas áreas ambientalmente protegidas, aí que envolve os extrativistas,
né? E dos quilombolas a mesma coisa. Então, assim, eu acho que vocês aqui na Europa têm um papel fundamental, né? Nós todos, né? Eu já estou falando vocês porque eu estou indo embora daqui a 2 meses. Era para ir embora daqui a 1 mês, agora estou indo embora daqui a 2 meses, se a pandemia deixar. Mas vocês têm um papel fundamental, porque eu acho mesmo que nós só vamos conseguir reverter o jogo no Brasil quando acontecer como aconteceu na África do Sul, né? Que o boicote do conjunto das nações permitiu que a gente lutasse contra o apartheid lá dentro. Então, eu acho que tem que existir um movimento muito forte de denúncia, né? Dizendo vocês não podem comprar insumo dessas áreas, vocês têm que questionar determinadas empresas que continuam apoiando fake news, que continuam apoiando esse governo, né? Então, eu acho que tem que ter um movimento forte, porque quem exporta para a Europa tem poder e tem voz dentro desse governo. Ok, obrigada, Tereza. Enquanto nós esperamos o resto das perguntas, lembrando as pessoas que quem está assistindo também pode fazer as suas perguntas via chat. Tereza, eu ouvi você falando umas 2 vezes e sobre a questão da renda mínima, e parece que agora não só o pessoal da esquerda está interessado em encontrar uma maneira de ajudar a população, mas a direita também está interessada em ter algum tipo de renda mínima, né? Parece que virou moda isso, e nós estamos vendo vários economistas falando sobre isso. Eu queria saber a sua opinião, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Ai, Júlia, que bom que você me perguntou isso, porque é um assunto super importante. Olha só, agora todo mundo chama de renda básica, é que nem Band-Aid, sabe? Gilete. Então, virou o nome de uma coisa e, na verdade, cada coisa é uma coisa, né? Um genérico de remédio, né? Paracetamol. Então, renda básica, agora todo mundo fala de renda básica, só que cada um está falando de uma coisa diferente, né? de um resultado, inclusive, diferente. A gente tem, eu fico até brincando, que eu falo assim, se disser para qualquer um, inclusive Fundo Monetário Internacional, perguntar na China, perguntar em qualquer lugar, fala assim, fala um programa de renda básica, cite um programa de renda básica, que é um programa de renda básica com escala e bem sucedido. Sabe qual vai ser a resposta das pessoas? Bolsa Família. Nós temos o maior, melhor, com mais resultado e mais eficiente programa de transferência de renda, que é isso que ele poderia chamar de renda básica, do mundo. Aí agora, inclusive setores progressistas, gente até do PT, não, vamos propor o renda básica. Gente, nós temos nosso programa. Por que nós vamos abrir mão da nossa digital? Não, mas o renda básica é igual para todo mundo. Eu sou contra. Para começar, a pobreza, a desigualdade não é igual. Né? Nós temos gente muito pobre, gente pobre mais ou menos, gente pobre, classe média baixa. Por que nós vamos pegar um bolo de dinheiro, dividir igualmente para todo mundo? Para a filha da Tereza, para a Tereza, para vocês, para o Esdra, para não sei quem, para os pobres, para empregado doméstico. Todo mundo vai receber igual? Eu sou contra. Nós sempre defendemos tratar os desiguais de forma diferenciada. Por quê? Isso é uma questão de justiça. Nós queremos justiça. Não só nós queremos cobrar de quem é mais rico, como nós queremos passar dinheiro para superar, usando os fundos públicos, superar as desigualdades. Então, essa ideia de um programa de renda básica, onde todo mundo vai receber o mesmo valor, é um erro histórico. Pode ser que um dia, pode ser que em algum país aqui da Europa, sem desigualdade, seja bacana. No Brasil não é. Por que nós, com pouco dinheiro, vamos pegar um dinheiro e dividir igualmente para todo mundo? Né? Então, essa ideia de renda universal igual para todo mundo, eu sou muito contra, exatamente por esses motivos. Agora, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, até o governo Bolsonaro agora começou a falar de renda básica. O que está por trás dessa ideia dos liberais e dos neoliberais? E a gente tem que ter muito cuidado. A substituição da rede de proteção. Então, primeiro eles estão dizendo o seguinte, vamos pegar esse monte de programa e transformar num só. Outro dia eu vi 2 pesquisadores, professores da Federal de Pernambuco, dizendo, não, vamos pegar tudo isso é o quê? Aposentadorias,
benefício de prestação continuada, que é para pessoa com deficiência, certo? Pobre, abono salarial, que é para o trabalhador, certo? Pegar esse conjunto de benefícios que cumpre papéis diferenciados, inclusive porque tem gente que é velha, não pode trabalhar, para juntar com Bolsa Família e dividir igual para todo mundo. Quem vai pagar a conta? Os aposentados e os pobres. Então, assim, a gente está caindo nessa cantilena porque parece um nome bonito, renda básica, parece coisa nossa. Vamos prestar atenção no que está por trás dessa proposta. E tem uma outra coisa que os liberais já propunham, né? Na época aí da nossa super conhecida Margaret Thatcher, que era o quê? Dá um voucher, que é a proposta americana, dá um voucher, dá um dinheiro para essa pessoa e ela compra no mercado a saúde, a educação, a assistência, a previdência, né? Só que não, né, gente? Nós somos contra, nós queremos o quê? Saúde universal, educação universal, assistência universal e uma renda básica que não seja para todo mundo, seja só para quem precisa, né? Então, eu acho que tem uma confusão muito grande. Como a gente não tem espaço, a gente está sem oportunidade de falar sobre isso. Então, para mim, uma oportunidade de ter falado aqui. Obrigado, Júlia. Obrigada, Tereza. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aos nossos companheiros do núcleo da Alemanha, da China e da Espanha, que eu nem dei tempo para eles se despedirem, Tereza. Então, eu peço desculpas, foi minha culpa aqui. Agora nós vamos ter na sala novas pessoas, nós vamos ter, eu espero... Nós temos o Rafael, de Portugal, do núcleo de Portugal, a Lília, do núcleo da Espanha. Vamos começar com vocês dois, então, por enquanto. Lilian, você gostaria, então, de pôr a tua pergunta para a Tereza? Claro que sim. Boa tarde a todo mundo. Obrigada ao PT de Londres por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer e uma honra estar com a Tereza. É uma mulher que é modelo, né? É uma referência para a gente que está nessa luta e cujo trabalho a gente é intachável, né? A gente não pode falar nada. É tudo maravilhoso. Gostaria de iniciar falando que o governo da presidenta Dilma, junto com a administração da Tereza, foi um dos governos que mais fizeram pelas mulheres. Não, acho que na história do Brasil não teve nenhum governo que fez mais pelas mulheres que o governo da presidenta Dilma. E por isso a minha pergunta é nesse sentido. A presidenta Dilma, quando esteve aqui no Parlamento Europeu de Madrid, fazendo uma ponência, ela comentou que quando ela implantou, né, os programas de Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e tudo isso, ela viu que surgiu entre as mulheres um montão de atitudes empreendedoras, não? Porque essas mulheres elas tinham um pouco mais de renda, um pouco mais de condições. E então, a minha pergunta é a seguinte, porque considerando que nós não estamos agora em situação, nós não somos o governo de situação, nós somos a oposição, né? E que isso não nos deixará muita margem para fazer planos ambiciosos, senão que a gente vai ter que fazer planos mais de guerrilha, né? E considerando também todos os recortes que teve na última reforma laboral, então a equiparação salarial de homens e mulheres praticamente se transformou num objetivo quase inalcançável, né? Porque existe agora outras prioridades. Então, o que eu queria saber é se você acha que se poderia encontrar meios alternativos para empoderar as mulheres, como, por exemplo, os microcréditos que vocês tinham no Brasil Sem Miséria, não? Ou mesmo bolsões de voluntários no esforço cidadãos que apoiassem os trabalhos para cuidar de crianças, para a cozinha coletiva, ou mesmo para fazer as compras, né? De maneira que
que ajudasse de alguma maneira as mulheres, não com um salário, porque também agora a gente está numa situação de um alto índice de informalidade, né? Mas medidas paliativas. E também gostaria de citar aqui uma frase que você disse, que não será o pobre que vai buscar o Estado, senão que o Estado vai se deslocar aonde o pobre está. Se isso não seria agora o momento de aplicar essa capilarização, né? Com programas mais municipais, e também aproveitando que a gente vai ter agora as eleições de vereadores e de prefeituras, então, de não estar mais voltado para esse micro, não, para esse micro, e não estar no plano federal, porque, afinal, a gente não é mais o governo de situação. Era essa a minha pergunta. Ok, obrigado, Lilian. Vamos pedir o Rafael, então, para fazer a sua pergunta, e depois, Tereza, você responde? Rafael. Bom, muito boa tarde a todas as companheiras e todos os companheiros. Muito obrigado pela oportunidade aqui pelo PT de Lisboa. Bom, uma saudação especial à nossa ministra Tereza Campelo. Muito obrigado, companheira. Bom, nós vivemos numa era onde, como a companheira bem disse, das desigualdades cada vez mais acentuadas, né? Que nós falamos hoje na questão do capital improdutivo, né? Nós temos hoje centenas de bilionários brasileiros que triplicaram suas fortunas de 2018 a 2019, e isso acentua cada vez mais, inclusive, isso coloca como resposta para a dificuldade que o governo coloca, né, esse governo genocida coloca, como a impossibilidade de encontrar uma maneira financeira para poder apoiar as pessoas. Bom, inclusive, o governo que colocou à disposição mais de 1 trilhão, não é? À disposição, enquanto que fala em cifras muito aquém daquilo que precisaria para assegurar para que as pessoas ficassem em casa, né, de maneira tranquila, e que essa renda, inclusive, se materializaria na prática, né, para que gerasse a microeconomia e tudo mais. Bom, a minha pergunta, ela está fundamentada na questão da renda básica, né, como a companheira falou, que tem sido um termo que tem colocado, a pessoa tem colocado de uma maneira genérica, né, até para também desviar um pouco do foco, mas trazendo para a experiência que nós já tivemos no Brasil, inclusive dos empreendimentos, né, que eram também público, por exemplo, do Bolsa Família, era objeto também, pertenciam ao CAD único, não é? Por exemplo, eu que trabalhei uma quantidade considerável, por exemplo, com os catadores de materiais recicláveis em Brasília, então a gente percebia como era importante essa renda até para dinamizar a produção e o consumo. Então, a pergunta seria a seguinte: é possível taxar as grandes fortunas? Na verdade, assim, um panorama para depois culminar na pergunta. É possível taxar grandes fortunas que estão submersas na financiarização, ou seja, no capital especulativo, para poder assegurar renda para as pessoas em momentos como esse? Sabemos que, com vontade política, isso é possível, mas o atual governo, além de não tê-la e não quer tê-la, atua na questão de injetar dinheiro, aquela questão de injeção de liquidez nos bancos. Se nós conseguíssemos taxar as grandes fortunas e dispuséssemos esse capital para que fizéssemos um capital produtivo, para que fosse, inclusive, de forma solidária, popular, atrelado ao capital produtivo, conseguiríamos passar por esse momento, certa medida, movimentaríamos a microeconomia, o Estado arrecadaria, por conseguinte, também impostos. Seria possível planejarmos e conseguirmos algo para já? Seria essa a ideia para talvez trabalharmos. Obrigado. Ok. Oi. Júlia, deixa eu te dizer, você sabe que eu tenho que sair daqui a 9 minutos, né? Você quer fazer as outras perguntas? Eu respondo tudo? Eu ia chamar as duas outras pessoas, a Fernanda, que está nos ajudando também
na parte técnica, e a Cristina de Londres. Então, se vocês já pudessem fazer as suas perguntas, e Tereza, você pode responder e acho que já fazer suas considerações finais. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença conosco. Querida, obrigado você. Boa tarde, boa noite, ministra Tereza Campelo. Para nós aqui dos núcleos do PT no mundo, no exterior, é uma honra, é uma alegria estar com a senhora e poder ter a oportunidade de dialogar diretamente com alguém que significou tanto para a história do país, para a história do povo brasileiro. E a minha pergunta é muito breve, como é que... Primeiro, eu queria saber uma pergunta pessoal, qual é o curso que a senhora está fazendo aqui na Europa, e esse estudo aí que a senhora veio fazer, que teve que prorrogar, né, ficar mais um tempinho. E a segunda pergunta é com relação ao feminismo, né? Porque a revolução, ela não será socialista, ela será feminista, é o que a gente imagina. E aí já vou passar para a companheira Cristina, então, fazer a pergunta dela. Cristina, seu microfone está desligado. Se você puder ligar e fazer sua pergunta. Agora vocês podem me ouvir? Sim. Ok. Vou ler para ser mais rápida. Boa noite a todos, obrigada pela presença da Tereza. Esse é um evento que contribui muito com a nossa discussão, e eu vou tentar ser breve, porque é uma pergunta mais ampla, que talvez a gente pudesse aproveitar para ampliar a discussão e para continuar essa discussão depois. Bom, eu acho que é importante avançar as discussões de políticas sociais no contexto de destruição do planeta e até da própria humanidade, dependendo do que fizermos nos próximos 30 ou 50 anos. A ideia de desenvolver políticas públicas financiadas por crescimento econômico contínuo é totalmente ultrapassada e até irresponsável nesse momento histórico. O PT pode se transformar em vanguarda se apresentar políticas baseadas nos limites impostos pelo meio ambiente nos próximos anos. A grande pergunta que todos nós devemos fazer é como dividir renda e, preferivelmente, riqueza num contexto histórico de limitações de recursos naturais e de necessidade de preservação do planeta e todas as espécies que o habitam. Essa pergunta deveria nortear não somente a elaboração de políticas públicas, econômicas, sociais, e deveria impulsionar a mudança ética na sociedade. Obrigada. Bom, obrigado de novo a todos pela oportunidade. Começar aí pela parte mais pessoal. Eu estou aqui em Nottingham, no norte da Inglaterra, no centro da Inglaterra, na verdade, e com a minha filha, já completando 2 anos. Na verdade, eu estou fazendo, eu sou pesquisadora associada, não é exatamente um curso. Nós estamos terminando aqui um período de discussão, apoiando aqui a universidade na área de segurança alimentar e pobreza. A universidade tem uma área grande ligada à alimentação, mas não tinha tanta experiência de olhar essa questão da segurança alimentar vinculada à pobreza, e esse foi o meu trabalho aqui, liderar um pouco um grupo de pesquisa nessa frente. Vai terminar 30 de julho, eu resolvi ficar aqui mais um mês por conta própria, para tentar evitar chegar no Brasil no auge, né, da pandemia, que é pelo que a gente está vendo, vai acontecer, né, de medo mesmo, tá, gente? Bom, então essa é uma primeira questão. Pegar a pergunta do Rafael, né, eu concordo com tudo que você disse, Rafael, tuas preocupações. Nós temos, quando você fala em reforma tributária, você pergunta quantos projetos de reforma tributária tem tramitando no governo, tramitando no Congresso Nacional. Eles dizem 2, né, que é um que o Guedes quer e o outro que o Rodrigo Maia está trabalhando, parará. Mas, na verdade, existem 3, eles não contam do nosso. Nós temos um projeto muito, muito bom, mas muito consistente, né, de reforma tributária solidária. É um projeto lindo, que trata, um conjunto de itens, de questões enorme, que envolve não só grandes fortunas, envolve imposto de renda progressivo, envolve isenção de imposto de renda para a grande maioria da população, classe média abaixo, todo mundo para de pagar imposto, nós vamos cobrar dos maiores, envolve não ter tanto imposto regressivo, né, indireto, e mais imposto direto. Então, assim, é uma proposta muito consistente,
e financiaria com certeza absoluta o que a gente precisa de proteção social no Brasil, o que a gente precisa de reconversão da indústria para ser uma indústria sustentável, o que a gente... Então, assim, tem gente que fala assim, o que vocês não fizeram na época do governo? Quem não acompanha as coisas no detalhe, às vezes não sabe, né? Vocês sabem que a presidenta Dilma lançou, eu acho que era até uma coisa assim, simbólica, né? Nós tentamos tributar grandes fortunas, mandamos um projeto de lei para tributar iate de luxo. Não passou. Não é assim, tributar grandes fortunas. Vamos tributar iate de luxo. Não passou, quer dizer, essa elite brasileira, ela é tão atrasada que ela aceita tributar bens de consumo de alimentação para o povo, mas não aceita tributar iate de luxo. Nem assim um pouquinho. Vamos tributar um pouquinho. Não aceita tributar nada. Né? Então, fechando aqui que nós temos que terminar, eu acho que a revolução é feminista mesmo, pegando aí tanto o que a Lilian falou, quanto o que a Fernanda falaram. O que eu acho que existe de diferença hoje de qualidade da luta, né? Mulheres na rua e os negros na rua. É o que eu acho que vai nos salvar, né? Assim, muito, muito forte. Eu acho que o nível de desigualdade, de opressão contra o povo negro e contra as mulheres está chegando num determinado padrão que eu acho que nós, os branquelos, vamos ser salvos pelos negros. Essa é a minha esperança, certo? E a mulherada na luta. E eu acho que, de fato, como disse você, Cristina, nós estamos frente, talvez, à última janela de oportunidade que a gente tenha para transformar mesmo a sociedade. Até me emocionei de falar do povo negro aqui lutando. Nós estamos frente a uma janela de oportunidade trágica, né, que foi gerada pelo vírus, mas ela tem que ser agarrada com toda a força para que a gente possa reconstruir o planeta, aí garantindo, não só salvando o que nós temos de diversidade, mas construindo um novo modelo mais solidário e sustentável. Eu, de fato, acredito nisso. O PT, eu acho que está envolvido em grande medida, né, com esse desafio. Eu acho que vocês têm uma contribuição muito grande a fazer, inclusive nos cobrando isso permanentemente. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e estamos juntos. Vamos conversar de novo em outra feita, né, Júlia? Estamos juntos. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Obrigada, ministra. Boa noite. Obrigada, Tereza. Boa noite. Eu queria agradecer, então, a ministra Tereza Campelo por essa fantástica participação que a gente teve aqui. Eu acho que, né, nos mostrou um pouco mais concretamente onde nós nos encontramos e o quanto que a gente tem para fazer pela frente também. Queria agradecer todos os núcleos do exterior que participaram, a Érica da Alemanha, o José Renato da China, a Lilian da Espanha, o Esdras da França, a Fernanda da Irlanda, o Rafael e a Cristina do Reino Unido. Infelizmente, nós estamos sem tempo, então nós não vamos poder fazer uma outra pergunta do chat. Eu queria agradecer a todos e todas que ficaram conosco para ouvir esse live e continuar seguindo as nossas páginas do Núcleo, e lembrar que dia 28 vai ter um ato internacional do Fora Bolsonaro, onde eu acho vários movimentos em vários lugares do mundo vão estar participando disso. Mais uma vez, muito obrigada. Posso só fazer um convite final? Sim, por favor. Obrigada pela oportunidade. O Pré-Núcleo do PT da Irlanda se sente muito honrado de estar aqui e de participar desse coletivo. No domingo, às 10 da manhã no Brasil, a gente vai bater um papo no canal da Fibra com a Heloísa de Carvalho, autora do livro Meu Pai, o Guru do Presidente. Então, a gente espera todo mundo. Fora Bolsonaro, ele vai cair, a mulherada no poder. Valeu, pessoal. Obrigada. Fernanda, te agradeço também por todo o apoio técnico, a você e a Nara. Tamo junto. Mais. Valeu, então. Nara. É nóis. Valeu, pessoal. Tchau. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.